Olá, salve, salve! Vamos dar início à aula de biologia. E o nosso assunto hoje são os cromossomos e o ciclo celular. Ou uma introdução ao ciclo celular. Então, os cromossomos são longas moléculas e longas sequências de DNA que contêm diversos genes e outras sequências de nucleotídeos. Em organismos eucariontes, os cromossomos são estruturas lineares de DNA dupla fita, altamente novelado, normalmente encontrados no núcleo das células, podendo também estar associadas com proteínas e RNA. Em organismos procariontes, eles se apresentam de forma circular ou não linear, não estando presentes no núcleo nem associados a proteínas. As moléculas de DNA que formam os cromossomos, para se enquadrarem dentro do núcleo, se unem ao nucleossomo, que é a estrutura formada por 8 unidades de uma proteína chamada histona. A cadeia de DNA nucleossomo constitui a cromatina, que é o arcabouço dos cromossomos. E qual que é a diferença entre cromossomo e cromatina? As duas estruturas são compostas por DNA. A diferença entre eles é o estado em que se encontram. A cromatina corresponde a um longo e fino filamento de DNA encontrado durante a intérfase, que é a fase na qual a célula não está se dividindo. Cada filamento de cromatina constitui um cromossomo, e o cromossomo é a cromatina enrolada sobre si mesma, tomando a forma espiralizada e condensada quando a célula entra em divisão. Portanto, o cromossomo corresponde à cromatina condensada. Para se ter uma ideia do grau de condensação, o cromossomo é a única estrutura visível durante a divisão celular. Então, aqui a gente tem, né, um cromossomo, a cromatina condensada, né, que começa quando a célula vai se dividir, e a cromatina descondensada, né, que é o filamento, então, de DNA. Bom, as partes do cromossomo. Quando observamos um cromossomo na metáfase, que é a segunda fase da divisão celular, é a fase que ela está mais, né, o cromossomo está mais condensado. É possível observar estruturas importantes. Então, aqui a gente tem os braços, né? Os telômeros são essas regiões terminais aqui dos braços, e os centrômeros, que ligam uma cromátide à outra. As partes do cromossomo são, então vamos começar pelo centrômero, né, que é essa região aqui que une as duas cromátides. A região de constrição primária do cromossomo. Nesse local, localiza-se o cinetócoro, que é uma estrutura formada por proteínas que garante a conexão das cromátides irmãs, cada cópia do cromossomo duplicado. Quando o cromossomo se duplica, antes da célula se dividir, cada cromossomo duplicado recebe o nome de cromátide irmã. O centrômero permite dividir o cromossomo em braços, os quais podem ser de tamanhos diferentes, e depender da posição do centrômero, eles recebem nomes diferentes. Quando observamos um cromossomo não duplicado, é possível perceber a presença de um centrômero e 2 braços. Os cromômeros, que são engrossamentos bastante irregulares, com aspecto de granulações, presentes em toda a extensão da cromatina. Os cromatídeos são resultado da divisão longitudinal do cromossomo durante a divisão celular. Ou seja, são as cromátides. Satélite é a parte terminal de material cromossômico separado do cromossomo por uma constricção secundária. E a zona SAT, que é a porção do cromossomo relacionada com a formação do nucleolo durante a telófase. Então, aqui a gente tem
os telômeros, né? As constricção secundária, aqui a primária, né? Que é formada pelo centrômero, os braços, mais constricções secundárias. Essa região aqui é o SAT, né? E os telômeros. E cada um desses conjunto aqui são as cromátides. Aqui, no caso, a gente tem um cromossomo que já sofreu a autoduplicação. Os tipos de cromossomos. A classificação dos cromossomos ocorre conforme a posição do centrômero. Então, no metacêntrico, o centrômero em posição mediana. Os dois braços possuem o mesmo tamanho. O acrocêntrico, onde o centrômero fica mais próximo de um dos extremos do cromossomo. Portanto, ele tem um dos braços maior que o outro. O telocêntrico, centrômero em uma das extremidades, o cromossomo apresenta um único braço. E o submetacêntrico, o centrômero pouco deslocado da região mediana, os braços ficam em tamanhos desiguais. Então, aqui a gente tem o metacêntrico, o submetacêntrico, o acrocêntrico, onde a diferença de tamanho dos braços é bem visível, né? E o telocêntrico. Os cromossomos do par número 1, eles são metacêntricos. À medida que a gente vai indo para os pares, até chegar no par 22, né, eles vão ficando com os braços mais curtos, ou seja, com tamanhos diferentes, né? O número de cromossomos de uma espécie. Cada espécie possui um número específico de cromossomos. Em uma célula somática humana, que são as células do corpo, tá? Observamos a presença de 46 cromossomos. Nas células sexuais, apenas 23 cromossomos, ou seja, nos gametas, né? Óvulo e espermatozoide. Essa redução nas células sexuais é importante para restabelecer o número de cromossomos da espécie após o processo da fecundação. Então, quando um espermatozoide fecunda um óvulo, vai haver a junção de 23 cromossomos do espermatozoide com os 23 do óvulo. Então, a primeira célula, que é chamada de zigoto, ou ovo, né, de um novo ser vivo, já tem os 46 cromossomos, que daí estão aos pares. Então, quando uma célula somática, por exemplo, aquela que tem 46, né, ela vai ter 23 pares, tá? Par número 1, par 22, par 3, até par 23. Elas são chamadas de diploides, tá? Representado por 2N. E os gametas, espermatozoide e óvulo, depois que sofreram a divisão chamada meiose, reduziram seu número de cromossomos para 23. Então, aqui está mostrando a primeira célula, né, que é a célula ovo, também chamada de zigoto, apresenta 2N igual a 46. Essa célula vai sofrer mitoses, tá, onde uma célula se divide em duas, permanecendo o mesmo número de cromossomos em cada uma. Claro, para isso acontecer, os cromossomos devem se autoduplicar. E assim vai formar uma pessoa, né, com todas as suas células, sendo 2N, com exceção dos gametas, espermatozoide e óvulo, que tem apenas 23. Dizemos que as células somáticas são diploides, ou seja, 2N, né? Di é 2, porque possuem dois conjuntos cromossômicos, estando os cromossomos, portanto, aos pares. Os cromossomos semelhantes, que formam cada um desses pares, são chamadas de homólogos. Homo é igual, quer dizer que eles terão os mesmos genes, tá? Eles podem estar em formas diferentes, porque as características das pessoas são diferentes. Mas eles são os genes que determinam as mesmas características.
E nas células sexuais não há homólogos, mas apenas um grupo de cromossomos. E essas células, portanto, são chamadas de haploides. Então, células diploides, 2N, e célula haploide, N. Cromossomos homólogos, que é uma célula diploide, né? Então, o que eu falei antes, posso representar aqui melhor. Então, vamos supor que isso aqui é de um indivíduo, tá? O par, par número 5, por exemplo. A gente deve lembrar que um cromossomo veio do pai e o outro cromossomo veio da mãe. Então, na mesma posição estão os genes que vão determinar, por exemplo, aqui é a cor dos olhos, aqui está outro gene que vai determinar o tipo sanguíneo, aqui outro gene que vai determinar a cor dos cabelos, outro gene que vai determinar o crescimento. Então, eles estão em locus, quer dizer, no mesmo locus gênico. Locus é o local dentro do cromossomo onde a gente encontra os genes. Os cromossomos homólogos possuem o mesmo tamanho e mantêm a mesma posição relativa dos centrômeros. Os cromossomos homólogos estão relacionados com os genes alelos. Então, só voltando aqui a gente tem 2 genes, né? Um em cada cromossomo, e um é alelo do outro. Tá? Esse aqui, quando uma pessoa tem, por exemplo, olhos castanhos, ele vai ser um gene dominante. Se ele tiver olhos claros, vai ser um gene recessivo, tá? Mas determina a mesma característica. Podem estar em formas alélicas diferentes, mas determinam a mesma característica. Então, esses genes ocupam o mesmo locus gênicos em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter ou de uma mesma característica. Cariótipo. Cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma célula, organizados de acordo com a sua morfologia, ou seja, com a sua forma. Então, aqui a gente tem o cariótipo humano, tá? Então, par número 1, par número 2, par número 3. Tá? Eles têm os braços mais ou menos do mesmo tamanho. Aí o par número 4, 5, né? Até o par 22, que são os genes autossômicos. E aqui a gente tem o cromossomo XY, né? XX seria das mulheres e XY seria dos homens. Então, o cariótipo humano contém 23 pares de cromossomos. As galinhas, por exemplo, elas têm 39 pares de cromossomos. Os cavalos, 32 pares. O jumento, 31 par de cromossomos. Então, cada espécie tem um cariótipo diferente. Aqui existe uma tabela também, né, com o número de cromossomos existentes em algumas espécies. O que a gente pode notar é que o número de cromossomos não tem nenhuma relação com a complexidade do indivíduo. Por exemplo, as galinhas, né, são aves, elas estão evolutivamente abaixo dos mamíferos, né? Então, e elas possuem 39 pares de cromossomos. Quer dizer que elas têm bem mais do que a gente. Então, o cavalo 64, gambá 22, pepino 14, mamão 18, aveia 42, o cão 78, as batatas 48. Inclusive, as batatas têm mais cromossomos do que nós humanos, né? Que temos 46. Como essa aula 17 era bem reduzida, eu já vou passar ela hoje também, tá? Uma introdução ao ciclo celular. Então, que vem a ser o ciclo celular, o ciclo de uma célula, né? Desde que ela surge até, novamente, ela se dividir. Então, o ciclo celular é o período que se inicia com a origem da célula, a partir de outra célula, e termina quando ela se divide e forma as células filhas. O ciclo celular possui 2 etapas principais: a divisão celular e a intérfase.
A intérfase é a fase na qual a célula não está se dividindo, mas ela já entra nos preparativos para a divisão. Como a célula permanece 90% do tempo em intérfase, é sobre ela que falaremos hoje. A intérfase é o período entre duas divisões celulares, ou seja, é o período em que a célula não está se dividindo. E é nesse período que o DNA cromossômico está ativo e a célula está em produção constante de proteínas, além de estar se preparando para a próxima divisão celular. Então, a intérfase está dividida nessas 3 fases. Tá? Aqui ocorreu a divisão celular, surgiu uma nova célula. Então, ela vai passar pelo período G1, tá? Que é gap, quer dizer, algumas coisas vão acontecer aqui, depois o período S, que é de síntese, e o G2, que é gap 2. Então, vamos ver cada uma dessas fases. Na G1, nessa etapa, a célula produz proteínas, RNA, organelas citoplasmáticas e aumenta o seu volume. Aqui também inicia a duplicação dos centrosomos. No fim dessa etapa, tem o ponto de checagem ou de verificação, quando a célula confere se tudo foi produzido de forma correta. Erros no ponto de checagem podem levar ao câncer, por exemplo. A célula recupera seu volume nesse momento, sendo observado um grande aumento de tamanho celular. É também quando a célula se encontra o chamado ponto de restrição, que impede que células com material genético danificado, por exemplo, continuem o ciclo. A fase G1 é geralmente curta, em tecidos que apresentam grande renovação, como algumas células sanguíneas, por exemplo. Já nos tecidos que não se renovam, as células saem de G1 e entram numa fase chamada de G0, como, por exemplo, as células do sistema nervoso. A fase S é a síntese. Síntese quer dizer produção, né? Então, é a fase mais importante e longa da intérfase, porque é quando ocorre o processo de replicação do material genético. Quando uma célula que tem um determinado número de cromossomos se divide por mitose, por exemplo, célula humana com 46 cromossomos, ela vai se dividir em 2. É claro que cada uma dessas células filha vai ter 46 cromossomos, mas para isso acontecer, cada molécula de DNA, antes de se dividir, ela deve duplicar o seu DNA, para que cada uma das 2 células filhas mantenha o número de cromossomos. Então, aqui a gente tem um DNA, né, um cromossomo não duplicado, aí começa a duplicação, e aqui foram formadas, então, 2 cópias idênticas. Então, novamente, aqui ocorre a duplicação, né, então, durante a intérfase, e aqui mostrando, então, os 2 cromossomos idênticos, né, que formam as cromátides irmãs, que foram duplicados. No período G2, nessa fase são produzidas mais moléculas que serão utilizadas na divisão celular. A célula ganha mais volume e duplica os centrosomos, que são os centrômeros. No fim, tem mais um ponto de checagem, como na fase G1. Observa-se também o acúmulo de energia necessária para a realização da divisão celular. Além disso, ocorre a verificação da duplicação dos cromossomos e de possíveis danos do DNA reparados. É também nesse momento que a tubulina necessária para a formação dos microtúbulos é sintetizada. Os microtúbulos, eles são formados são produzidos para formar o fuso mitótico, é onde os cromossomos vão se aderir e sendo, então, puxados, né, vamos supor,
os polos da célula antes da divisão. Para vocês terem a noção de quão grande é a intérfase, algumas células, por exemplo, possuem um ciclo celular com duração de 36 horas, sendo que 35 delas são de intérfase e somente uma para mitose. Ou seja, se considerarmos um ciclo celular que dura 24 horas, normalmente de 9 a 11 horas são na fase G1, de 8 a 11 horas na fase S, de síntese, e de 4 a 5 horas na fase G2. No tempo restante, a mitose faz o seu trabalho em um tempo relativamente curto. É importante lembrar também que a duração do ciclo celular varia muito dependendo do organismo e do tipo de célula que estamos falando. A quantidade de DNA de uma célula durante o ciclo celular está relacionada com o período da intérfase. Então, aqui a quantidade de DNA, né? Vocês podem ver que a quantidade de DNA no G1 fica estável, porque ele ainda não se dividiu, não se autoduplicou, na verdade. No período S, tem o seu pico, tá? A produção de DNA aqui é intensa, ou seja, cada cromossomo vai se duplicar. No G2, mantém a mesma quantidade. E, claro, durante a divisão, aí vai reduzir o número pela metade. E o controle do ciclo celular. As células normais passam pelo ciclo celular de forma regulada, o que garante que o desenvolvimento de um determinado ser vivo seja adequado. Algumas células do nosso corpo, por exemplo, dividem-se durante toda a vida. Outras, no entanto, não o fazem com tanta frequência e outras não se dividem durante a fase adulta. Sem a devida regulação, o ciclo ocorreria de maneira indiscriminada, o que demonstra a importância de um sistema de controle. E encerrando a nossa aula de hoje, encerrando a gravação. Obrigada, alunos!